Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre equação exponencial, a penúltima aula do livro 3, atividade 25 e 26, tá bom? Nessa aula não vai ter nenhuma teoria, vai ser bem tranquilo, quer dizer, espero que seja, né? Não vai ter nenhuma teoria, vai ser só exemplos, só exercícios, tá? A teoria, na verdade, foi dada na aula passada, né? De função exponencial. Aqui não vai ter nada de novo. Aqui vai ser apenas técnicas para resolução de equações exponenciais, tá bom? Então vamos direto, vamos começar com exemplos, então. Letra A. 3 elevado a x igual a 9. Eu preciso achar qual que é a solução dessa minha equação. Achar quem que é a variável x. É igual a gente tinha a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau. Aqui mesma coisa, tá? Encontrar o x. Encontrar o conjunto de solução. E a técnica consiste assim. Eu tenho... então, só lembrando, né? É de função exponencial. Eu tenho 3 elevado a x, por exemplo. O 3 é a minha base. E o x é o meu expoente. Tá bom? Só lembrando da nomenclatura aqui. Então, aqui no item A, eu tenho assim. 3 elevado a x igual a 9. Tá? E para resolver uma equação exponencial, eu preciso colocar ambos os lados, lado esquerdo e lado direito, na mesma base. Tá? Aqui nesse primeiro caso, do lado esquerdo eu tenho a base 3 e aqui eu tenho base 9. Tá? Não é a mesma base, então não posso fazer nada ainda. Tá? Preciso colocar os dois lados na mesma base. Tá? Então a gente faz assim, então, nesse caso. Eu tenho que 3 elevado a x igual a 9. Só que 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Né? E agora sim, se eu tenho a mesma base, de um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 3 também, eu tenho que igualar os expoentes. Se a base é igual, e se essa igualdade é estabelecida, 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, então o meu expoente tem que ser igual ao outro. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que x é igual a 2. E acabou. Eu encontrei minha variável x, resolvi o meu problema. Para terminar, nunca se esqueça, conjunto de solução, né? Se eu tenho uma equação, tem que ter conjunto de solução. Se for o caso aqui, né, se pedir no exercício, né, conjunto de solução. E o conjunto de solução será apenas o 2. Entre colchetes não, chaves, né? Entre chaves aqui. S2. Tá bom? Agora, item B. Continuando aqui. Eu tenho 4 elevado a x igual a 256. Isso aqui é uma equação exponencial por quê? Porque o x está no expoente. A minha variável x está no expoente. Tá? Se fosse 3x quadrado, igual a gente tinha anteriormente, aí não é uma equação, daí não é uma equação exponencial. Tá? O x tem que estar lá no expoente. Então, nesse caso, eu preciso ter bases iguais. Base de um lado igual a base do outro lado. Aqui eu tenho 4 e do outro lado eu tenho 256. Preciso forçar isso para que as bases sejam iguais. Do lado esquerdo eu posso escrever como 2 ao quadrado elevado a x. Tá? O x é expoente do 4, o x é expoente do 2 ao quadrado. Tá? Igual a 256. Eu preciso escrever 256 na base 2. Então, quanto que 2... 2 elevado a quanto é 256, né? Então, eu preciso descobrir isso. E para isso, gente, a gente faz o seguinte. Eu preciso fatorar 256 para descobrir qual que é a potência dele. Se você não sabe decor qual que é a potência de 256 ou de outro número, sempre fatore, tá bom? Então vamos lá. 256 é divisível por 2, que dá 128. Também por 2, que vai dar quanto mesmo? 64. Por 2, 32. Por 2 também, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Não termina isso aqui, né? 2, 2, 2, 1, finalmente. E agora a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então,
2 elevado a 8, tá bom? E a multiplicação aqui vai dar 2 elevado a 8, tá? Então, 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, continuando aqui, né, eu vou ter 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 8. 2 à oitava. Mesma base, e se essa igualdade é satisfeita, então os expoentes precisam ser iguais. Então, eu tenho aqui que 2x é igual a 8. Portanto, né, x é igual a 4. Eu caí numa equação do primeiro grau, fácil de resolver, x igual a 4. Portanto, não se esqueça do conjunto de solução, né? S, entre chaves aqui, 4. Tá bom? E acabou o exercício. Só uma observação aqui, gente. É o seguinte, muito importante, tá? Por favor, pelo amor de Deus, hein? Não vai confundir isso aqui, tá? Isso eu vejo muitas pessoas errando, é muito comum o pessoal errar isso aqui. 4 elevado a x, 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x, tá bom? Isso não é a mesma coisa que 4 elevado a x, não é a mesma coisa, isso aqui é diferente, tá? É diferente de 2 elevado a 2 elevado a x. Isso aqui são coisas totalmente distintas, tá? Porque o x nesse caso aqui, o x nesse caso está elevado a esse 2 aqui, tá bom? Mas isso não é verdade, o x está elevado a 4, né? Então o x tem que estar elevado a 2 ao quadrado. Nesse caso aqui de baixo tem o x elevado a 2, é errado. Isso vai dar uma confusão na hora dos exercícios, tá? E muita gente erra isso aqui, direto, né? Então, pelo amor de Deus, gente, não façam esse tipo de erro, tá? Isso aqui que é o certo. Isso é muito importante lembrar. Enfim, os exemplos foram esses, tá? Bem basicão. Vamos agora para os exercícios, que é o que interessa pra gente, né? Então, eu tenho exercício de segunda fase na Unifesp 2012. Pesquisa feita por biólogos de uma reserva florestal mostrou que a população de uma certa espécie de animal está diminuindo a cada ano. A partir do ano em que se iniciou a pesquisa, o número de exemplares desses animais é dado aproximadamente pela função f de t, uma função exponencial decrescente, tá? Porque eu tenho um 2 elevado a menos, né? 2 elevado a um número negativo aqui, né? Quer dizer que uma função decrescente e condiz com o enunciado, né? Que diz que a população está diminuindo, né? E, então, eu tenho uma função decrescente. E o t dado em anos. Determine com base nessa função em quantos anos a população de animais será reduzida à metade da população inicial. Tá? Então, eu preciso saber em quantos anos. Ou seja, eu preciso descobrir quem que é o t. É isso que eu preciso saber. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber quem que é a população inicial aqui que ele diz, né? Quantas espécies eu vou ter na população no tempo igual a zero, né? Então, vou escrever aqui tópico número 1 aqui pra gente. Tempo igual a zero, que é o meu início, né? Então, eu quero saber quem que é a minha população. F de t, só que no caso aqui, né? Tempo igual a zero. F é a minha população, né? Então, eu tenho 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t. Ah, só que t, né? É zero agora nesse caso. Todo número elevado a zero é 1. Portanto, eu vou ter que f de zero é igual a 150. Tá bom? E é isso, a gente descobriu quem que é f de zero. E tem 2 aqui. Então, eu quero saber em quantos anos a população de animais estará reduzida à metade da população inicial. Ou seja, a minha população, num dado tempo t que eu quero descobrir, estará reduzida à metade, 750 sobre 2. Preciso descobrir aqui quem que é meu tempo t, tá bom? Dado em anos. Então, só resolver essa equação aqui.
Então, no tempo t eu tenho 750 sobre 2, igual a minha função dada aqui no exercício, né? 750 vezes 2 elevado a menos 0,05t. Preciso encontrar o t aqui na minha equação. Esse t aqui. Eu tenho uma equação exponencial agora, tá? A gente pode simplificar 750 de um lado e do outro lado 750. Eu vou ter que 1 sobre 2, meio, né? Igual a 2 elevado a menos 0,05t. Tá bom? Aqui nesse caso, eu não tenho bases iguais, preciso forçar ter base igual de um lado e base igual do outro lado, tá bom? Então eu vou ter aqui que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, né? Agora sim, eu tenho bases iguais, apenas posso igualar os expoentes. Então eu vou ter que menos 1 é igual a menos 0,05t, tá bom? Corto menos de um lado e menos do outro lado. Eu vou ter que, então, tempo é igual a 1 sobre 0,05. Fazendo essa continha aqui facinho, tempo é igual a 20 anos. Tempo é dado em anos, né? Tempo é dado em anos aqui. Então, tempo é dado em anos, resposta final do meu exercício da Unifesp. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Próximo exercício, então, aqui, exercício muito legal, muito bom. Segunda fase da Unicamp, tá? O exercício já é antigo, né? Eu não lembro de quanto que é, acho que é bem antigo. Porém, é um exercício bem legal e que pode cair algo do tipo, né? Principalmente sobre coronavírus e tal. Exercício bem interessante de função exponencial para a gente treinar aqui. Então, diz o seguinte, segunda fase. O processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por essa função exponencial aí, onde t de t é a temperatura do corpo dada em graus Celsius, no instante t dada em minutos, muito importante isso, tá, gente? Que a gente vai precisar. Temperatura dada em Celsius, tempo dado em minutos, TA, temperatura ambiente, também em graus Celsius, né? Isso posta constante, alfa e beta são constantes. São constantes, porém, não necessariamente são adimensionais, tá bom? A gente vai falar isso daqui a pouco. O referido corpo foi colocado em um congelador na temperatura menos 18 graus. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus após 90 minutos e chegou a menos 16 graus após 270 minutos. Encontre o valor alfa e beta no item A, tá? Então, o item A, vamos lá. Temos então o seguinte. Temos essas informações aqui, olha só. Eu tenho que em 0 graus, que após 90 minutos, o corpo atingiu 0 graus. Então eu tenho que o seguinte, que a temperatura no tempo 90 minutos, né, é igual a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, tá bom? Ou simplesmente 0 aqui, para facilitar. E outra informação aqui que ele deu é que menos 16 graus é atingido após 270 minutos. Então eu tenho aqui que T de 270 é igual a menos 16 graus Celsius, tá bom? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um sisteminha. Por que eu tenho um sisteminha? É porque, olha só, eu tenho aqui T de 90, que é a mesma coisa que TA, mais alfa 3 beta T. Só que T aqui é 90, é o tempo, né? Tempo igual a 90. T de 90 é a mesma coisa que, olha só, 0, né? Então, T de 90 é igual a 0. E aqui também temos a segunda equação exponencial, segunda função exponencial, na verdade, né? Tempo de 270 é igual a TA mais o que? Alfa 3 beta T. Só que T é 270 agora, né? Então, T de 270 é igual a menos 16. Tá bom? Então, aqui eu tenho três variáveis, só com duas equações. Complicado isso, né? Preciso ter apenas duas variáveis e duas equações.
Mas se você ler bem atentamente o texto, o enunciado, eu tenho que a temperatura no congelador é menos de 18 graus. Só que isso é justamente a temperatura ambiente. É a temperatura TA, temperatura ambiente no congelador. Então, no congelador, o TA é igual a menos 18 graus. Tá bom? Então, eu posso substituir aqui ó, o TA por menos 18. Menos 18. Tudo bem? Então, a gente pode passar esse menos 18 para o outro lado da equação, que vai ficar então alfa 3,90 beta igual a mais 18. Antes era menos 18, passei para o outro lado como mais 18. Tá? E a função de baixo, a equação de baixo, né? Eu vou ter que alfa igual a 3 elevado a 270 beta igual a 18 menos 16, que é igual a 2, né? Igual a 2. Agora sim, eu tenho duas equações, um sisteminha de equações exponenciais, duas equações com duas variáveis. Agora sim eu posso resolver, tá? E agora, o que eu faço? Uma técnica que eu posso resolver isso aqui, que eu posso fazer para encontrar alfa e beta, posso dividir aqui ambas as equações, tá? Dividindo essas equações, eu vou ter que alfa 3 elevado a 90 beta sobre alfa 3 elevado a 270 beta, tá bom? Igual a 18 sobre 2. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso justamente para sumir com esse alfa aqui. Eu posso cortar o alfa. E atenção, cuidado, de novo, gente. Eu só posso cortar esse alfa porque eu estou multiplicando aqui. Alfa vezes 3 elevado a 90 beta. Aqui embaixo também, eu estou multiplicando. Se eu estivesse somando aqui, ó, tivesse um maisinho aqui, eu não posso cortar. Só posso cortar na multiplicação, hein? Eu vejo muitos erros desse tipo por aí, tá bom? O pessoal erra muito isso daí. Então, eu cortei meu alfa e eu caí numa equação só de beta, né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que... Então, eu tenho aqui 3 elevado a 90 beta sobre 3 elevado a 270 beta. Eu tenho a mesma base, subtração não, é uma divisão. É a mesma base, subtrai os expoentes, né? Então, eu tenho aqui 3 elevado a 90 beta menos 270 beta. Mesma base, subtrai os expoentes, numa divisão, né? Igual a quanto? 18 sobre 2 igual a 9. Tá? E aqui sim eu tenho uma equação que a gente está acostumado a resolver, uma equação exponencial, só que ainda estou em diferentes bases, né? Estou na base 3 aqui, base 3 e base 9. Ainda não consigo igualar os expoentes. Eu preciso, né, como é fácil aqui, preciso substituir o 9 por 3 ao quadrado. Igual no item A do meu exemplo, né? Então eu tenho aqui, vamos lá. 3 elevado a 90 beta menos 270 beta é menos 180 beta, né? Igual a 3 ao quadrado. Agora sim, eu tenho a mesma base, posso igualar os expoentes, sem nenhum problema. Então eu vou ter que beta igual a menos 2 sobre 180, que é a mesma coisa que beta menos 1 sobre 90. Eu parei por aqui? Não parei, tá? Cuidado, mais uma observação aqui, gente, mais um cuidado, tá? Beta igual a menos 190. Mas qual é mas qual que é a unidade de beta nesse caso, tá? Nesse caso, é o seguinte, eu tenho aqui na minha equação, né? Alfa 3 beta t. 3 é um número, 3 é adimensional. Então, 3 elevado a qualquer coisa também vai ser adimensional, tá? Ou seja, então, eu tenho que o meu
o meu beta-t precisa ser adimensional, já que 3 elevado a qualquer coisa é adimensional, não tem dimensão, né? Se o tempo é dado em segundos, o meu beta precisa ser quanto para beta-t ser adimensional? Precisa ser 1 sobre segundo. Ah, no caso aqui é minuto, né? Então, minuto. Tempo é dado em minuto. Então, meu beta tem que ser dado em 1 sobre minuto. Por quê? Porque assim eu posso cortar minuto com minuto aqui. Tá bom? Aí sim, beta vezes t fica adimensional. Então, meu beta tem que ser 1 sobre minuto. Ou de forma mais chique, né? De forma melhor, na verdade. Minuto elevado a menos 1. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque eu vi gabarito por aí sem essa dimensão minuto aí. Minuto a menos 1. E o corretor adora tirar isso. E o corretor adora tirar ponto disso numa segunda fase. Você chega aqui no menos 1 sobre 90, maravilha, você acertou, né? Mas o cara vai tirar ponto da sua unidade, tá bom? Porque é menos 1 sobre 90 o quê? Metro por segundo? Kelvin? O que que é? Minuto é menos 1. Vai tirar pouco ponto, mas vai, né? Que pode ser crucial para você passar ou não, né? Muito importante isso, gente. Não esqueça das unidades, principalmente em física, né? Bom, então eu descobri quem que é o meu beta, falta descobrir quem que é o meu alfa, né? Aí eu zero o meu item A. Então eu vou escrever aqui, no cantinho aqui, porque é rapidinho. Descobrir o alfa, né? Eu posso descobrir, para descobrir o alfa, eu preciso substituir o meu beta em alguma dessas duas equações. Eu acho mais fácil substituir na equação de cima aqui, tá bom? Então vamos lá. A alfa, que é o que eu quero, 3 elevado a 90, beta. Beta é menos 1 sobre 90, né? Menos 1 sobre 90. Igual a 18. Posso cortar aqui 90 com 90. Vai ficar então alfa vezes 3 elevado a menos 1 igual a 18. Portanto, alfa é igual a 18 sobre 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 passa para cima como 3 apenas. Portanto, eu tenho que meu alfa é igual a 18 vezes 3, 54. 54 o quê? Qual que é a dimensão do meu alfa? Não esqueça da dimensão, gente. Então vamos lá, de novo. Meu T de T é dado em graus Celsius. O meu TA também em graus Celsius, né? Então, meu alfa vezes 3 beta-T tem que ser também em graus Celsius, tá? Já que Celsius mais Celsius é a mesma coisa que Celsius, né? Então, minha temperatura T é dada em Celsius. Porém, 3 elevado a qualquer coisa, como a gente já viu, é adimensional. Então, meu alfa tem que ser igual a graus Celsius, tá bom? Então, meu alfa é em graus Celsius. Já que 3 elevado a qualquer coisa é adimensional, tá bom? Então, é isso. Muito importante as dimensões. Item B agora, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho para poder caber no slide aqui. Tá bem chato de apagar, isso aqui tá bem devagar hoje. Então, B diz o seguinte, eu vou lendo aqui enquanto eu apago. Determina o valor de T para a qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2/3 superior à temperatura ambiente. Tá? Então, eu preciso saber quem que é a temperatura, não. Preciso saber quem que é o tempo, dado em minutos, né? Para a qual a temperatura chega a 2/3 superior à temperatura ambiente. Tá? Então, terminando aqui de apagar, eu tenho o seguinte, eu tenho a letra B aqui. Eu tenho que a temperatura, num dado tempo que eu quero descobrir, é 2/3 superior à temperatura ambiente, TA. Tá bom? Então, é só igualar
é só igualar com a minha função exponencial aqui, né? Só igualar. Então, eu tenho 2/3 mais TA igual a TA, que é menos 18 nesse caso, mas eu não vou colocar aqui porque a gente vai cortar depois, né? Vocês vão ver. Mais alfa vezes 3 beta t. Aí agora eu posso cortar TA com TA aqui. Vou ficar com 2/3 é igual a alfa vezes 3 elevado a beta t. Só que beta é igual a 54, né? 54. E beta é menos 1/90. Certo? 54, né, se a gente fatorar, né, então fatorando 54, mesma coisa que 2 vezes 3 ao cubo. De modo que eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Então vou ficar com o seguinte, vou ficar com 1/3 igual a 3 ao cubo vezes 3 elevado a menos t, 90. Tá bom? Passando esse 3 para o outro lado, 3 ao cubo para o outro lado, né? Vou ficar com 3 elevado a menos 4 igual a 3 elevado a menos t sobre 90. Agora sim, eu tenho uma equação exponencial de mesma base. Apenas igualo os expoentes. Então eu tenho aqui que menos 4 é igual a menos t sobre 90. Passando 90 para o outro lado e cortando o sinal negativo, eu vou ter que, portanto, tempo é igual a 90 vezes 4, que é 360. O quê? Tempo é dado em minutos, né? 360 minutos. E é isso, acabou o item B e a questão inteira da Unicamp, tá? É uma questão muito boa isso aqui, gente, muito legal mesmo. Pode ter uma questão desse tipo em relação a coronavírus, tá? Facinho, na segunda fase da Unicamp. E é muito importante a gente treinar essas coisas aqui, tá? Só uma atenção, então, para as unidades, tá? Segunda fase, o pessoal tira ponto disso. Principalmente em física, né? Que tem unidade pra caramba, né? Então, atenção para as unidades, tá? Principalmente para as constantes. E é isso, é um exercício um pouco longo, porém não muito difícil, eu acho. Dá para resolver ele, tá? E é muito bom, e o exercício é muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Eu deixei alguns comentários sobre o feedback que eu gostei, achei muito legal os seus elogios, tá? Fiquei muito feliz mesmo. E eu deixei alguns comentários lá no PDF, né? Sobre o feedback lá, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa semana, tá? Vai ser só sobre equação exponencial essa semana. Semana que vem é logaritmo, tá? Começa um negócio bem chatinho aí, logaritmo, tá? Muito obrigado, gente, e até mais.